para Ele moldar-nos, né? Nos guiar. Como é bom. Vamos orar? Maravilhoso Deus, como nós amamos, Senhor Deus, nos encontrar contigo, nos entregar nas suas mãos, estar dependentes do Senhor. Por isso, Deus, nos mostre o teu poder, nos revele a tua presença, nos faça ter entendimento, sabedoria, sensibilidade para te adorar, para te reconhecer em tudo aquilo que o Senhor nos faz, em tudo aquilo que o Senhor nos presenteia. Que essa semana seja diferente, que ela comece bem, que ela comece contigo. Nós estamos aqui, Deus, porque temos o privilégio de estar aqui, porque o Senhor nos presenteou com essa graça. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor não desvie o olhar de nós, como o Senhor sempre o fez, mas que nós também possamos manter o olhar, os ouvidos abertos, o coração contrito, para te seguir durante toda essa caminhada dessa semana. Em tuas mãos, Senhor Deus, nos colocamos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o nome de Deus e vamos colocar de pé. Vamos cantar a música Torcendo Nova, exaltando já o nome de Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Fala com ele. E mesmo sendo pó, conto tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrama aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Eterno, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome.
confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Querido Jesus, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, e nós queremos que o Senhor esteja presente aqui nessa noite, entre os louvores, entre a pregação, que o Senhor seja o centro aqui, esteja com o quarteto, esteja com o pregador, que o Senhor esteja nos acompanhando sempre, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço, amém. Nós somos o Quarteto Velas e estamos muito felizes porque podemos estar na casa de Deus nessa noite para juntos louvar ao nosso Deus e agradecer o nome dele. Agradecemos o convite do Diógenes para estarmos juntos e que Deus possa ser honrado e glorificado nessa noite. Rendido a teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste.
rendido a teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste. Neste momento nós queremos convidar o Diógenes, que estará tocando a música Vaso de Alabastro. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz, pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus.
Boa noite. Eu estava em minha casa faz alguns anos, havia preparado a terra, um canteiro, e estava para semear flores. Havia comprado um pacotinho com flores, estava com as sementes. Você sabe que há muitos tipos de sementes, milhares ou milhões. Algumas sementes são grandes, como é o caso do caroço de abacate. Algumas são bem pequeninhas. Jesus contou certa vez uma parábola sobre a semente de mostarda. Não sei se você já viu. O tamanho da semente de mostarda é o tamanho de um pontinho de caneta. Você pega um papelzinho e uma caneta ou um lápis e faz um pontinho, a mostarda daquele tamanho. E aqui no Brasil tem sementes desse tamanho também. Eu estava com uma delas na ponta do dedo. E aí eu pensei assim, se essa sementinha cair aqui agora no chão, eu nunca mais vou poder pegá-la, porque ela é da cor da terra, é do tamanho de um grão de terra, ela parece muito um grão de terra, não tem como diferenciar, parece ser a mesma coisa. Mas eu pensei assim, mas há uma diferença. Se eu semear um grão de terra, o que acontece? Nada. Esse grão de terra pode ser de uma pedra comum, pode ser de safira, diamante, de ouro, de prata. Quando semeamos um grão de areia, qualquer areia, nada acontece. Mas quando semeamos uma semente, não importa o seu tamanho, alguma coisa pode acontecer. Ela pode germinar, brotar, crescer, dar flores e frutos segundo a sua espécie. Porque diferente do grão de areia, uma semente, qualquer semente, tem um princípio de vida dado por Deus. Jesus certa vez comparou a sua palavra, a palavra de Deus, com uma semente. Isso está em Lucas capítulo 8, verso 11. A semente é a palavra de Deus. E quando alguém vem aqui à igreja, à frente, por exemplo, e começa a falar de sociologia, filosofia, psicologia, e qualquer tipo de ciência ou de história, isso tudo pode trazer entretenimento, pode trazer conhecimento, pode até alegrar e divertir. Mas sabe o que acontece na vida espiritual dos ouvintes? Nada, absolutamente nada. Porque tudo que o homem produz é diferente da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela possui um princípio de vida dado por Deus. E sempre que nós estudamos, Deus, por seu Espírito, opera pela palavra e nós somos ricamente abençoados. Nessa noite eu escolhi falar para você sobre um assunto que eu estou chamando de pecado e salvação. E eu sei que você já pensa assim, mas eu já sei tudo isso aí, eu já sei esse negócio aí de pecado e salvação. Eu vou te perguntar, será que você sabe? Bom, a primeira parte, que vai ser aqui um pouquinho mais longa, é sobre pecado e depois então sobre salvação. Primeiro uma doença, depois o remédio para a doença. E a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa, você sabe. Essa língua nem existia nos tempos bíblicos. Ela foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento quase todo em hebraico, a língua dos judeus, um pouquinho, bem pouquinho de aramaico, que é parecido com o hebraico, e o Novo Testamento todo em grego. E dessas 3 línguas traduziram então para mais de 2.500 línguas no mundo hoje. Algumas línguas têm a Bíblia inteira traduzida, é o caso da língua portuguesa. Mas algumas línguas e idiomas no mundo têm só um pedacinho da Bíblia, não foi tudo traduzido ainda. Nós temos o privilégio, temos toda a Bíblia em nossas mãos. E interessante que as palavras nas línguas originais para pecado, traduzidas a português, é pecado, é transgressão, é iniquidade, mas todas as palavras se referem a 3 aspectos do pecado. Quando se fala em pecado, deve-se pensar, de acordo com a Bíblia, em 3 aspectos. Primeiro aspecto, pecado é um ato, algo que praticamos num certo momento, durante um certo tempo, curto ou longo. Por exemplo, matar
mentir, roubar, adulterar, são atos de pecado. E os 10 mandamentos, quase todos se referem a atos de pecado, você lembra. E quando pensamos em pecado, nós que estamos aqui nessa noite, e qualquer cristão em qualquer lugar, quando se pensa em pecado, geralmente se pensa em ato, que pecado é ato. E de fato o pecado é ato, mas isso não é tudo sobre o pecado. Em segundo lugar, pecado é atitude. Atitudes são coisas do coração que podem virar ato ou não, mas quando abrigadas no coração, mesmo se não virarem ato, já são pecado. Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, ódio e outras coisas mais. Essas coisas, quando abrigadas no coração, elas são pecado. Elas também são transgressão da lei de Deus. Como que nós sabemos isso? Quem que falou isso para nós? Ora, Jesus. No Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7, no capítulo 5, Jesus deu ali 2 exemplos para nós de atitudes que são pecado. Então, em Mateus 5, lá pelo verso 22, ele fala assim, que odiar o irmão no coração já é transgressão de qual mandamento? Não matarás. Odiar alguém no coração já é transgressão do mandamento de Deus. A outra pessoa nem pode saber, ninguém no planeta pode saber, só você está odiando, mas isto em si já é transgressão do mandamento de Deus. É claro que não é a mesma coisa, as consequências não são a mesma, porque se eu tiro a vida de alguém, olha o que eu fiz, parei com a vida de alguém para sempre, eu prejudiquei as famílias e pessoas envolvidas. Agora, se eu odeio no coração, quem está sendo prejudicado? Somente eu. E aí vem aquela frase já tão batida, né? Que guardar mágoa no coração é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem é que morre? É a gente. Mas odiar no coração, disse Jesus, já é pecado também. E nesse mesmo Mateus 5, no verso 27 e 28, ele dá um outro exemplo. Ele usa o mandamento, não adulterarás. Ele diz assim, que olhar para alguém do sexo oposto com intenção cobiçosa e impura, mesmo que não haja o ato, isso também já é transgressão do mandamento. Então Jesus nos ensinou que atitudes, mesmo que não virem ato, elas já são pecado. Agora eu preciso explicar para você que pecado de atitude não é a mesma coisa que ser tentado. Ser tentado não é pecado. Você pode ser tentado em qualquer coisa, isso não é pecado. Nunca peça perdão por ser tentado. E tem gente pedindo perdão por ser tentado. Não faça isso, porque não é pecado. Quem foi a pessoa no planeta Terra que mais foi tentado? Jesus. Tudo que você pensar foi tentado. E ele pecou? Não. Então, ser tentado não é pecado. Quando que passa a ser pecado? É quando a tentação vem e em vez de odiá-la, em vez de expulsá-la, de não concordar com ela, eu gosto dela. Eu permito que ela permaneça comigo. Que ela fico namorando ela, dando corda nela, gostando dela. Aí então, isso já se torna pecado de atitude, mesmo que não vire ato. Está bem? Bom, só que o mais importante do pecado eu não falei para você ainda. Eu falei que pecado é, primeiro, ato. Falei que é atitude. Mas agora vem o terceiro aspecto do pecado. O pecado é natureza. E para você entender isso sobre pecado e esse aspecto aqui, você tem que entender o primeiro pecado cometido na Bíblia, ou no mundo. Primeiro pecado. É aquele pecadinho mesmo. Você pensa assim, poxa vida, mas como pode comer de um fruto
causar tanta desgraça nesse planeta, tanta miséria, pobreza, guerra, morte, calamidade, quanta coisa ruim, porque alguém comeu um fruto. Aquele pecadinho. Eu quero dizer para você que aquele não foi um pecadinho. Aquele foi o maior pecado que alguém já cometeu. Ninguém, depois daquele dia, e mesmo até o fim dos tempos, vai conseguir cometer um outro pecado igual àquele. Ninguém. Aquele é o pior pecado que já foi feito. Mas eu tenho que explicar para você isso agora. O primeiro pecado, ele está contado em Gênesis capítulo 3. E você conhece. Só que eu vou dar um zoom em Gênesis 3. Pode ser? Porque ali está bem concentrado, né? Tem uma meia dúzia de versos, apenas vou dar um zoom em Gênesis 3. E antes de entrar nisso aí, eu estou lembrando, meu filho já morou aqui em Curitiba, trabalhou, foi vice-diretor do Colégio Centenário há quase 20 anos, depois foi para Londrina numa certa época, e lá a minha nora estava para receber, ganhar o primeiro bebê, meu primeiro netinho, o Theo. Moravam numa casinha, e aí, meses antes do Theo nascer, o meu filho e a minha nora reservaram uma parte da casa, um quarto. Tiraram tudo que havia naquele quarto. Mandaram pintar tudo de novo. Cores e desenhos bonitos, o nome dele na parede. Compraram móveis novos, colocaram naquele quarto. E compraram tudo que é roupinha e qualquer coisa que uma criança vai precisar. Então, se você visse ali o bercinho, estava tudo pronto. Ali estava um armário, tinha os sapatinhos, as roupinhas de tudo que é tipo, fralda, tudo que fosse precisar estava ali. Muito bonito o ambiente. O bichinho nem tinha nascido ainda, mas estava tudo pronto. Isso mostra o quê? O amor dos pais. Nem tinha nascido, estava tudo pronto. Agora voltemos para o nosso mundo. Adão e Eva nem tinham sido criados ainda. E o mundo era perfeito. Mas havia um lugar do mundo que era mais que perfeito. O Éden. E ali Deus colocou nossos primeiros pais. E quando nasceram, eles eram puros, perfeitos, santos. Não havia nenhum vestígio de coisa ruim na vida deles. Era paz perfeita, alegria. Só paz e alegria e saúde. Mas o inimigo de Deus, que for expulso do céu, quando viu aquela cena, colocou no seu coração a intenção de desfazer aquela paz, de separar a humanidade de Deus. E ele planejou como fazer, pessoalmente a fazer, não ia delegar nenhum anjo, não, ele ia fazer pessoalmente aquilo. E num certo dia em que Eva estava no jardim, no momento não junto com seu esposo, ela escutou uma voz chamando pelo seu nome. Eva. Eva. Não era a voz de Adão. Não era a voz de Deus que todos os dias vinha conversar com eles. Não era a voz dos anjos também que vinham de vez em quando. Mas era uma voz gostosa de escutar. E a voz continuou, Eva. E ela olhou para ver quem estava falando e percebeu que a voz vinha da única árvore proibida por Deus. Ela fixou o seu olhar e ali veio uma serpente. A serpente era um dos mais belos animais criados por Deus. Ela tinha asas e voava. Quando o sol incidia nas suas escamas, era um espetáculo. E parecia que a serpente estava falando. O animal não fala, mas o diabo usa a serpente como médium. Como o diabo faz hoje, por meio de um médium num centro espírita. Ele usou aquele animal. E começou com uma conversa mole, só para ter um jeito de chegar onde ele queria. E perguntou, Eva, é verdade que você não pode comer nenhum fruto do jardim? Não, eu posso comer de tudo que eu quiser, só não posso comer dessa árvore aí. E por que você não pode comer? Porque se eu comer, eu vou morrer. Quem disse isso para você? Deus. Ó tolinha, você acreditou?
Você já andou por todo esse jardim aí, já viu toda essa bicharada. Você já escutou um animal falar igual eu estou falando com você aqui? Eu sou o único animal no jardim e no planeta que falo. Sabe por quê? Porque eu comi desse fruto. E se você comer, você não vai morrer coisa nenhuma. Você vai ir para um outro estágio, um outro nível, vai ser como Deus. Você acha que você é feliz? Você não sabe o que é felicidade. Você acha que Deus é amor? Coitado. Esse fruto não causa morte. E eu vou te mostrar, vou comer de novo. Pegou de novo o fruto, deu uma bocada, comeu, mastigou. Estou morrendo aí, ó. Estou viva, esperta como sempre. E se você comer, está aqui, você vai para um outro nível, você vai crescer. E Eva comeu do fruto, deu para Adão, ele comeu. Mas o pecado, meus irmãos, não foi comer do fruto. O pecado foi o que isso significava. 3 coisas. Primeiro, descrença no amor de Deus. Desculpem, desconfiança no amor de Deus. Quer dizer, então, Deus não é amor como eu pensei que era. Desconfiou do amor de Deus. Segundo, descrença na palavra. Deus diz que quem come morre, mas quem come não está morrendo, ela está comendo e não morreu. E terceiro, rejeição da sua autoridade. Diz para não comer, pois eu vou comer. Eu vou repetir. O primeiro pecado não foi comer do fruto só, foi o que isso significava. Desconfiança no amor de Deus, descrença em sua palavra e rejeição de sua autoridade. E assim foi cometido o primeiro pecado. E aquele pecado transformou a natureza do ser humano. O homem deixou de ser puro, santo, perfeito, tornou-se pecador. E nenhum pecado que alguém cometeu depois, o que vai cometer até o fim dos tempos, vai mudar a nossa natureza. Nenhum pecado fará isso para nós. Mas o primeiro fez, ele mudou. E uma ilustração é como se o diabo tivesse implantado um vírus na natureza humana. Um vírus. E agora Adão e Eva tornaram-se pecadores. E esse vírus, ele é passado por hereditariedade. Ele foi para os filhos de Adão. Caim, Abel, Sete. E os muitos filhos e filhas outros que eles tiveram também. E depois para os netos, bisnetos, chegou em você. Se você é pai, chegou em seus filhos. Se você é avô, chegou em seus netos. Nós já nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque tivemos atos de pecado ou atitudes de pecado. Nós somos pecadores porque nós já nascemos em pecado. Nós não escolhemos ser pecadores. Nós não temos essa opção. Nós já nascemos pecadores por natureza. O vírus já está conosco. Quando o bebê, filho da melhor família do mundo, bebê mais belo e perfeito nasce, ele nasce como pecador, porque ele tem o vírus do pecado dentro dele. E é dessa natureza que virão depois os atos e as atitudes também. Então é verdade que nós cometemos pecado por atos, por atitude. Mas o mais importante do pecado é que nós temos natureza pecaminosa, temos um vírus dentro de nós, que nos puxa para baixo e que nos afasta realmente de Deus. Mas eu quero ler com você alguns textos da Bíblia sobre esse assunto. O primeiro deles é Tiago, finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes lá do Apocalipse. Tiago, capítulo 1, no verso 13, começa assim, 13 em diante. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora preste atenção no 14. Ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Aqui diz que é por um demônio. Não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado.
Pecado aqui é um ato, uma atitude. E o pecado, uma vez consumado, quer dizer, realizado, gera a morte. Esse é um dos textos. Agora, o rei Davi, quando escreveu um dos Salmos, Salmo 51, verso 5, ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está dizendo que a sua mãe era uma prostituta, uma mulher de vida fácil. O que ele diz é verdade, não só para ele, para todos nós. Todos podemos dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Que no momento que a nossa mãe ficou grávida de nós e começou a vida, já estava presente o pecado ali, porque ele vem por hereditariedade. Agora, me acompanhe no que Jesus disse em Marcos capítulo 7. São palavras de Jesus, justamente a respeito desse assunto. Nós vamos ler aqui a partir do verso 21. Marcos 7, 21 a 23. Então, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Maus desígnios são atitudes. A prostituição, ato. Os furtos, atos. Os homicídios, atos. Os adultérios, atos. A avareza, atitude. As malícias, atitude. O dolo, atitude. A lascívia, atitude. A inveja, atitude. A blasfêmia, ato. A soberba, atitude. A loucura, atitude. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Palavras de Jesus realmente para nós. É interessante que o que Tiago chamou de cobiça, Jesus chamou de coração. E Paulo tem um outro nome. Qual é o nome que ele usa? Você lembra? Carne. Carne. Então, Paulo chamou a nossa natureza pecaminosa, com a qual nós já nascemos, de carne. Ele até fala nas obras da carne. Jesus chamou de coração. E no texto lido de Tiago, ele chamou de cobiça. É algo que está dentro de nós. Assim, nós temos um vírus dentro de nós, e cada parte do nosso ser está contaminada pelo pecado. O intelecto, as emoções, os desejos, o coração e o corpo. E nesse momento eu preciso fazer uma explicação sobre o papel do tentador, Satanás e os anjos maus. Existem duas ideias extremas, opostas, erradas sobre Satanás. Primeira, Satanás não existe. Não é uma criatura, não é um ser, não existe. Isso é uma invenção humana para tentar explicar a maldade que há no mundo. Então, para tentar explicar, o homem inventou esse ser, mas ele não existe. Esse é um extremo. E penso que nenhum de nós imagina isso, mas há pessoas no mundo que pensam assim. O outro extremo, que nos afeta mais, é pensar que o diabo é como se fosse um outro Deus muito poderoso, só que ele usa o seu poder para o mal. Cuidado. Satanás é uma criatura, como você e eu. Ele não é um Deus, é uma criatura. Ele tem um início. E ele é bastante limitado. Ele é mais sábio e poderoso do que eu e do que você. Mas em comparação com Deus, ele é um nada. Por exemplo, Deus é todo poderoso. O diabo tem um poder muito limitado. E tudo que ele faz, pequeno ou grande, só faz porque Deus permitiu. O livro de Jó ensina isso. Deus é onipresente, pode estar em todo lugar e ao mesmo tempo. O diabo não. O diabo só pode estar em um lugar de cada vez. Só um lugarzinho de cada vez.
Então, se agora ele está lá no Japão, lá num cantinho, tentando alguém, não pode estar em nenhum outro lugar do planeta, somente lá, porque ele só pode estar em um lugar de cada vez, igual eu e você. Ele é bastante limitado. Deus é onisciente, sabe tudo. O diabo não é. O diabo sabe algumas coisas, mais do que nós, que tem mais tempo de vida do que a gente. Mas ele é muito limitado. Já aconteceu de alguém cometer um grave pecado, e quando a gente conversa, assim, mas pastor, o diabo me tentou tanto que eu não aguentei cair. E eu digo assim, mas às vezes ele nem está sabendo o que aconteceu. Ele pode não estar sabendo, porque é bastante limitado. Será que vai estar com você ali? Não podia estar em outro lugar do planeta? É verdade que Satanás nos tenta às vezes. É verdade, tentou a Jesus, inclusive, você sabe, tentou outros também. Mas os nossos atos de pecado e nossas atitudes de pecado, as tentações que vêm, são muito mais por causa do que está dentro de nós, puxando para baixo o vírus do pecado, do que por causa de um ser externo tentando a gente a cometer pecado. Não esqueça disso. Os anjos foram criados por Deus, eles não têm sexo. A raça humana foi feita com sexo. Deus criou um macho, uma fêmea, diz crescer e multiplicar-vos. E esse é o mandamento mais obedecido por nós, você sabe, né? Nós estamos chegando hoje a 8 bilhões de pessoas, está lá quase 8 bilhões de pessoas. Mas hoje tem o mesmo tanto de demônios aí, para tentar 8 bilhões, que havia quando somente tínhamos Adão e Eva no planeta. Os demônios é o mesmo, eles não se multiplicam. Ok? Bom, agora, imagine comigo que se lá no Éden, o diabo tivesse levado Adão e Eva a pecar como ele fez, mas logo depois ele fosse expulso desse planeta com os anjos maus. Como seria a nossa vida? Como seria? É mais ou menos como é hoje, porque ele foi não tentar mais, mas ficou conosco o quê? O vírus do pecado, e é ele que está atrapalhando frequentemente a nossa vida, não é? Agora, se você quer saber sobre pecado, o melhor livro da Bíblia é Romanos. Vamos dar uma espiada ali? Me acompanhe, por favor. Romanos, vamos começar com o capítulo 5. Vamos ler apenas alguns versos, algumas frases desses versos. Comecemos com 5, depois nós vamos para outros. Capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse um só homem? Adão. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, quem foi esse um só? Foi Adão. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Que ofensa foi essa? Foi a de Adão. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. É a de Adão. Agora olha o capítulo seguinte, capítulo 6. O verso 17 diz assim, 6:17. Fala ali, ó, escravos do pecado. E o verso 20 repete para nós, escravos do pecado. Notem, aqui o pecado é como um feitor, e você e eu, escravos do pecado. O feitor manda, e o escravo obedece. O pecado disse para Caim, mate seu irmão. Ele foi lá e tirou a vida de Abel. O pecado disse para Cã, quero que você pegue aquela capa babilônica, aquela barra de ouro e esconda na sua tenda. E ele fez isso na história de Israel. O pecado domina os homens fortes. O pecado disse para Sansão, eu quero que você case com a moça pagã. E ele foi lá e casou com essa moça.
O pecado domina os homens sábios. O pecado disse para Salomão: eu quero que você tenha um harém com 1000 mulheres. E ele foi lá e fez exatamente isso. O pecado escraviza os reis. O pecado disse para Saul: vá consultar aquela feiticeira. E ele foi lá e consultou a pitonisa de Endor. O pecado ordenou para Davi: mande chamar Batseba e ter um caso com ela aqui no palácio. E ele fez exatamente isso. O pecado disse para o rei Acabe: implante idolatria em Israel. Ele construiu santuários e altares por todos os cantos em homenagem a Baal. Portanto, o pecado manda e o homem obedece. E você conhece pessoas que obedecem bastante. Talvez amigos, vizinhos, colegas seus, parentes. O pecado manda e a pessoa obedece. Nós somos escravos do pecado. Mas tem mais. Agora, no capítulo 7, vai piorar um pouquinho as coisas. Romanos 7. Romanos 7, no verso 17, diz assim. Observe ali, ó. Na última linha, o pecado que habita em mim. No verso 20 vai repetir a mesma coisa, o pecado que habita em mim. E no verso 21 diz assim, o mal que reside em mim. Agora piorou, porque no capítulo anterior, o pecado é um feitor, e o ser humano é o escravo. Mas o feitor está fora do escravo. Agora no 7 piora porque o pecado está onde? Qual é o endereço do pecado? Qual é o CEP do pecado? O pecado habita em nós. Você percebe? O pecado está dentro de nós. E agora no capítulo 8, continuando esse assunto, Paulo escreveu assim no verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. E agora o verso 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se você ler um pouquinho antes, Romanos 3 agora, Romanos 3, verso 10, não há um justo sequer. Romanos 3, 23, todos pecaram, todos pecaram. E o apóstolo João, em 1 João 8, ele escreveu assim, se dissermos que não temos pecado, nós não falamos a verdade. Há muitos anos eu ouvi a história de um fazendeiro norte-americano. Estava num bonito dia, montado em seu cavalo, contemplando as terras da sua fazenda. Um céu azul bonito, as montanhas do lado. E ele olhou lá em cima, muito, muito alto, estavam as águias de cabeça branca que existem nos Estados Unidos. Imensas aves sobrevoando. As águias têm uma acuidade visual muito grande. Eles conseguem enxergar muito melhor do que nós. A quilômetros elas veem pequeninos animaizinhos. Enquanto ele olhava para aquela águia, de repente ela embicou assim e foi em diagonal em direção a alguma coisa do solo. Ela viu alguma coisa e foi reto. E quando chegou perto da terra, ela estendeu as suas garras e pegou alguma coisa e começou a subir. Subiu. Estava indo lá para o seu ninho no alto das montanhas. Mas do meio do caminho ela fechou as asas e caiu. Depois de cair vários metros, ela reagiu de novo, foi, fechou as asas, caiu de novo. Reagiu outra vez, subiu, fechou as asas e se espatifou no chão. E o fazendeiro, vendo aquilo, ficou, como você agora, curioso. O que aconteceu? Colocou a espora no cavalo e foi em direção ao lugar. E chegou a tempo de ver uma serpente muito venenosa se afastando da águia. Então ele percebeu, a águia come serpente,
Mas quando a águia colocou as garras naquela serpente, aquele animal peçonhento conseguiu dar uma picada na garra da águia. E a águia queria subir, fazia todo esforço para ir para cima, para o seu ninho, para o lugar que é seu lá em cima. Ela se esforçava, mas dentro dela tinha um veneno poderoso que não deixava ir para cima. É assim comigo e com você também. A gente quer subir, a gente quer ser mais amoroso, mais obediente, mais puro, mais consagrado, mais parecido com Jesus, mas dentro de nós tem um veneno, tem um vírus que o diabo colocou lá em Adão e Eva, que passou para a gente. E aí, essa é a nossa realidade. Então, até agora, eu falei para você o que é pecado, tá bem? Agora falta a segunda parte, que é mais conhecida, mas eu vou mencionar porque é muito importante, que é a respeito da salvação. A salvação, ela é uma opção, mas muita gente não gosta desse assunto e reclama de Deus. Mas, Senhor, só tem duas opções, só dois caminhos. Isso é muito pouco, Senhor. Porque nós, especialmente em nossos dias, nós estamos acostumados com muita opção. Você quer comprar uma casa, um apartamento, quanta opção tem? Quer um carro, quer uma camisa, uma calça, uma blusa, uma saia? Você quer um objeto qualquer para sua casa, um móvel? Quantas e quantas opções tem? Você quer comprar um carro? Olha quantas opções de cor tem também. E agora você lê a Bíblia que nesse assunto aqui só tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, mas é muito pouca opção, isso é uma chatice tremenda. Mas quem pensa assim, esquece que não havia opção. Quando nós nascemos, o ser humano no passado, depois de Adão, não havia opção. Todo mundo já nascia no caminho errado. E como diz um hino do Inário, foi Jesus que abriu o caminho da luz. Jesus, pelo que Ele fez por nós, Ele nos deu uma opção agora. Todos nós nascemos no caminho do mal. Nenhuma criança nasce no caminho do bem. Só que a gente vai caminhando no caminho do mal, e aí aparecem placas no caminho, dizendo assim, ó, para cá é o caminho da vida, o caminho do bem é para cá. É uma encruzilhada. E a gente pode escolher, escolhe continuar no caminho que nasceu, ou passar para o caminho do bem. Se a gente não passar para o caminho do bem, continuar na estrada larga e do mal, lá adiante tem outra encruzilhada, outra placa, outra chance, olha para lá, passe para lá. E assim temos na vida algumas oportunidades de passar para o caminho do bem. Agora, a salvação tem que ser escolhida. É interessante que quando Adão pecou, Deus não ficou assim, olha, de braço cruzado, encostado numa árvore lá, quem sabe na árvore da vida, pensando assim, bom, nós estávamos assim, ó, ele era a minha imagem, estava juntinho de mim, tudo certo, e ele é que afastou, eu fiquei onde estava, eu estou aqui, ó, a hora que ele voltar, eu vou ver o que eu faço. Se Deus tivesse ficado pensando assim, Deus estaria naquela árvore da vida encostado até hoje, porque Adão nunca mais vai voltar, porque o pecado faz uma coisa com nós, ele tira de nós o desejo de estar pertinho de Deus, e a capacidade de obedecer. E Deus sabia que o pecado faz isso. Então a iniciativa de reatar a amizade com o ser humano foi de quem? Deus. Gênesis 3:9. Adão, onde estás, Adão? É claro que Deus sabe que ele está ali atrás daquela árvore, Deus sabe. Mas Deus queria com a pergunta que Adão soubesse a bobagem que tinha feito onde ele se encontrava agora. Onde estás, Adão? Onde estás, Maria? Onde está José? Onde estás, Ana? Onde está você, Paulo? Onde estás? Sempre que alguém hoje, em qualquer lugar do planeta, resolve voltar-se para Deus, é porque antes Deus tomou a iniciativa e por seu Espírito de algum modo tocou no coração da pessoa, usando este ou aquele, uma circunstância ou outra, para que a pessoa quisesse voltar para Deus. Porque se Deus não tomasse iniciativa, ninguém no planeta iria voltar-se para Ele. Então, a salvação é iniciativa divina. Deus nos busca pelo seu Espírito. E o Espírito faz uma coisa por nós. Sabe o que Ele faz?
Deus agora coloca em nós um antivírus. O diabo colocou um vírus, Deus coloca um antivírus. Mas vamos ler isso na Bíblia. Vamos voltar para Tiago. Novamente o primeiro capítulo. Tiago 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, observe, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Aqui está o antivírus. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O Espírito traz a nós a palavra de Deus, e a palavra entra em nós, e ela é o nosso antivírus. Essa palavra dentro de nós, ela não mata o vírus, mas ela o contém. O vírus não é tirado de nós. Quando nós nos convertemos, o vírus não sai de nós. Está bem? Não sai. Ele permanece conosco. Mas nós temos o antivírus que vai cuidando para que o vírus não faça aqueles efeitos malignos que faria, não tivéssemos nós o tal do antivírus. E por que a palavra é tão poderosa? Porque ela nos fala sobre Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. A palavra aponta para Cristo. Você lembra? Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, não é? Então a Bíblia conta que o Pai enviou o seu Filho como nosso Salvador. E para Jesus nos salvar, meus amados, Jesus tinha que ser sem pecado. Não podia ter pecado em atos, nem em atitude e nem em natureza. Se Jesus tivesse qualquer pecado, não poderia nos salvar. E foi por isso que Cristo não nasceu como filho de uma mulher e de um homem. Nasceu como filho de uma mulher, Maria, mas Deus foi o seu pai, para que ele pudesse nascer sem o vírus do pecado. E nesse ponto ele era igual a Adão, quando criado por Deus, o Adão 0 quilômetro. O Adão 0 quilômetro, tão perfeito, podia pecar? Podia, e pecou. Jesus, embora não tendo o vírus do pecado, podia pecar? Podia. Felizmente para nós, ele não pecou. E é por isso que o Novo Testamento não se cansa em repetir que Jesus é sem pecado. 2 Coríntios 5 diz, ele não conheceu o pecado. Hebreus 4, ele é sem pecado. João 8, quem me convence de pecado? 1 Pedro 2, ele não cometeu pecado. 1 João 3, nele não existe pecado. Lucas 1, nasceu como ente santo. Ele não só não tem pecado, como ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Pedro pregou sobre Jesus, disse, não há, embaixo do sol, do céu, não há o quê? Nenhum outro nome, pelo qual importa sermos salvos, a não ser no nome de Jesus. E quando recebemos a Jesus, quantas transformações acontecem em nossa vida. Nós somos perdoados, irmãos. Ficamos livres de toda condenação. Paulo escreveu em Romanos 8:1, agora, pois, nem uma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Que coisa esplêndida. Agora nós recebemos o direito de pertencemos à família de Deus. João verso 12, a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Temos agora dentro de nós poder para prestar obediência, Efésios capítulo 3. Nos tornamos nova criatura, você lembra? Se alguém está em Cristo é o quê? E as coisas velhas? E tudo se fez? Notem, somos nova criatura. Que mais? Nós mudamos de reino. Esse texto aqui eu acho fantástico, Colossenses 1, verso 13. Me acompanha ali, ó. Colossenses 1, verso 13.
Ele nos libertou do império das trevas. Então aqui tem um reino, império das trevas. Ele nos libertou dali. E nos transportou para outro reino. Que reino é esse? O Filho do seu amor. Nós somos transportados. Nós pertencíamos ao reino de Satanás antes da conversão. Um reino onde éramos escravos. E agora Jesus nos pegou desse reino, levou para o reino dele. E agora somos parte desse reino do Filho de Deus. E nós não somos escravos, nós somos filhos do rei. No Rio Grande do Sul tem uma fronteira com o Uruguai. Eu, quando garoto, comportei 2 vezes lá. No Brasil, a cidade chama-se Santana do Livramento. No Uruguai, chama-se Rivera. E uma rua divide, é só uma rua. E você não sabe, se soltam você ali, você não conhece, você não sabe se você está no Brasil ou no Uruguai. Mas naquela rua, você está no Brasil, você dá um passo, está no Uruguai. Você dá um passo, está no Brasil. Por um passo você muda de país. Por um passo, por um passo. Assim, na salvação. Um passo só. É só um passo. Para a gente estar no reino de Deus. É aceitar Jesus. É um passo que falta. E quem sabe aqui alguém nessa noite está ainda no reino das trevas? Só falta um passo. É só um passo. Para estar no reino de Jesus. Somos justificados e temos paz com Deus quando aceitamos a Cristo. Observe esse livro na minha mão, uma Bíblia. Se eu soltar esse livro, o que vai acontecer? Ele vai para frente, para o lado, para trás, para cima, para onde que ele vai? Por que ele vai para baixo? Tem uma força que puxa para baixo. Você consegue ver essa força aqui? Consigo pegar, palpar a força, mas ela está aí. É a força da gravidade. Esse livro está caindo? Está caindo? Essa força deixou de puxar para baixo? E por que ele está subindo? Por quê? Esse livro é você. Você solto, você sempre vai para baixo. E de mal a pior. Mas Jesus chegou e fez assim em você, ó. E você continua com a força puxando para baixo. Continua. Mas você está indo para cima. Está indo para cima, para cima, para cima, para cima. O segredo, qual é então? Estarmos na mão de Jesus. Na mão de Jesus. Aí podemos realmente vencer. Vocês sabem que no Haiti houve 2 terremotos há não muito tempo. Um mais recente e um pouquinhos anos atrás. O Haiti é um país muito pobre lá da América Central. Eu fiquei sabendo hoje que tem vários haitianos aqui em Curitiba também, né, que vieram de lá para cá. Mas quando o Haiti, naquele primeiro terremoto, o terremoto veio e matou muita gente, derrubou muita coisa. Então os países de primeiro mundo e outros mais mandaram pessoas capacitadas para salvar vidas, mandaram equipamentos e tal. E esse pessoal fazia assim. Eles cercavam um monte de escombros, faziam uma roda grande de pessoas, e um dizia assim: tem alguém aí? E escutavam. Às vezes alguém dizia: eu estou aqui. Socorro, me ajuda. Eles escavavam, recuperavam a pessoa. Daí eles saíam dali para outro monte de escombros, cercavam e perguntavam: tem alguém aí? Alguém gritava: tem alguém aí? Esperavam, não havia ninguém. E assim eles salvaram muitas vidas. Mas depois de uma semana de terremoto, os estrangeiros desistiram. Não, agora já, quem estava aí já morreu, já foi, não tem mais o que fazer. E foram embora. Mas os haitianos aprenderam como fazer.
Os familiares estavam ali, os amigos, eles tinham esperança ainda, e eles continuaram, eles cercavam um monte de escombros. E um deles gritava: tem alguém aí? E uma semana depois eles encontraram uma senhora bem fraquinha, ela conseguiu dizer: socorro, socorro, estou aqui. E foram lá e puxaram, tiraram ela com vida. E mais um garotinho no outro escombro também estava lá, conseguiu falar alguma coisa. Uma semana sem comer, sem beber, naquele sofrimento, e estava com vida ainda, e foram salvos. Jesus olha para nós e nos vê nesse mundo de miséria. Quanta tentação, quanta coisa ruim nos acontece para nós, para os familiares, para os amigos. E nessa noite, Jesus passa aqui por nós. E Jesus pergunta para nós: tem alguém aí que precisa de salvação? Tem alguém aí? Alguém precisa de salvação? Amém. 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 Fique em pé, vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado por mais um dia em nossa vida, e muito obrigado pela luz que nos vem da Tua Palavra, por podermos estudar e aprender sobre o que é pecado, e a salvação tão bendita que o Senhor providenciou para todos nós. Estamos aqui, Senhor, nesse mundo tão mau, com tantas coisas que nos atrapalham, que tentam afastar-nos de Ti, dos Teus caminhos. Mas nós erguemos a nossa mão, Senhor, estamos pedindo, estamos aqui, nos salva. Coloca o Teu Espírito em nós, coloca a Tua Palavra dentro de nós, que Jesus habite em nosso coração, e que assim sejamos transformados, e não longe de hoje, sejamos todos juntos também, para sempre em Teu eterno reino. Dá-nos a Tua paz, em nome de Cristo. Amém. Amém. Recebemos virtudes da cruz, esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo,
já me escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul, a um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Muito obrigado por sua presença. O programa da semana continua amanhã novamente, às 7h30. Você é convidado. Pode convidar amigos para virem conosco, para juntos aprendermos mais sobre a sua santa palavra. Que Deus o abençoe, que você tenha um bom retorno para sua casa, em paz e segurança. Amém.